Coutinho. Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Influenciar Podcast. É um espaço de relacionamentos, um espaço de crescimento na área profissional, na área pessoal. É um espaço onde você aprende novas ideias para começar o negócio, para melhorar o seu negócio. Pela manhã nós tivemos aqui conteúdos riquíssimos falando sobre startups e falando também sobre marketing. Marketing barato com sucesso garantido. Foi isso que nós ouvimos pela manhã. Foi muito produtiva a palestra que tivemos hoje. E agora, nesse momento, nós teremos uma fala muito significativa, onde nós teremos uma interação com o mercado financeiro. Teremos noção do que é o mercado financeiro, teremos noção do que é investimento, das melhores formas de investimentos, principalmente na juventude. Quando você aprende, quanto mais cedo você aprender sobre o que é o dinheiro, o que o dinheiro pode fazer e o que o dinheiro não pode fazer, você vai poder usar o dinheiro e não ser usado por ele. Por isso que nesta tarde nós teremos uma palestra muito especial. Daqui a pouco quero te apresentar o nosso palestrante, quero te apresentar daqui a pouco também a nossa amiga moderadora. Mas antes disso, eu quero mostrar o que é o Influenciar. É uma plataforma de cursos para o desenvolvimento de cristãos, para o desenvolvimento de pessoas nas diversas áreas da sua vida, sejam as áreas físicas, mental, espiritual, emocional. São cursos 100% gratuitos, são cursos na forma de videoaulas, com diversas áreas do conhecimento sendo contempladas, onde você, a um clique, vai ter a oportunidade de crescer em cada questão que você precisa investir para tornar-se cada vez melhor, cada dia mais assertivo, mais proativo. Então entre no influenciar.org.br, pode também baixar um dos nossos e-books gratuitos, estão aí à sua disposição. Com um clique você baixa um e-book que vai te auxiliar como líder espiritual, que vai te auxiliar como membro de uma família, que vai te auxiliar como casal, que vai te auxiliar como pai. E se você quiser, você pode também usar os nossos conteúdos na forma de podcast. Influenciar.org.br, a sua plataforma de cursos para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual também. Estamos aqui com a Renata. A Renata é jornalista da Associação Mineira Central, tem prestado um serviço fantástico aqui em Belo Horizonte. Ela não é belo-horizontina, ela é paraense. Veio para cá compartilhar conosco os seus talentos, tem trazido um desenvolvimento histórico para a associação, principalmente no que diz respeito à assessoria de imprensa e também na administração das nossas redes sociais. Renata, seja muito bem-vinda, boa tarde, obrigado por sua participação. Fale um oi para o pessoal, fale alguma coisa que você tem sempre conversado no início dessas nossas palestras. Boa tarde, pastor. Boa tarde para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, para o nosso convidado, Marcos Costa. Então, é uma satisfação estar aqui, principalmente para falar de um tema que envolve os jovens, já que também sou jovem, e envolve uma realidade que faz realmente parte da nossa vida. Como é que eu, sendo jovem, consigo poupar dinheiro, sendo que eu quero investir em tantas coisas, mas é no curso, é numa roupa... Enfim, né? São coisas que me cercam. Às vezes eu quero sair no final de semana, gastar aquele dinheirinho. Mas a minha pergunta é sempre essa: como é que eu consigo transformar o meu gasto em um investimento? Então esse assunto é para mim, é para você também que é jovem, quem sabe é estagiário, está ganhando aquele salário enorme, mas é uma bolsa. Quem sabe você que é pesquisador, ganha também uma bolsa. Você que é assalariado, trabalha de forma independente, enfim. Você que é jovem, quer investir, que está pensando aí no futuro, então esse assunto é para a gente. Então a gente vai falar sobre isso agora e é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bom, e eu quero apresentar o Marcos Costa, é especialista em investimentos, em diversas certificações nesta área. Além das certificações, ele é coautor do livro Código da Inteligência Financeira. Houve um tempo em que a gente não sabia que era inteligente se a gente não tirasse nota 10 em matemática, português, e ficava sempre naquela dúvida, né? Mas alguém criou uma teoria das inteligências múltiplas
um psicólogo, Howard Gardner, e essa inteligência, essa ideia de inteligências múltiplas trouxe uma ressignificação sobre a ideia que a gente tem sobre nós mesmos. E a inteligência lógico-matemática, que é uma das inteligências contempladas por ele, ficou à disposição daqueles que tiraram as melhores notas em matemática. O Marx deve ser um desses. Mas nós percebemos que nós temos diversos tipos de inteligências. Dentre esses tipos de inteligências, nós temos a inteligência financeira. E o que a gente quer neste momento é que nós usemos esta nossa capacidade cognitiva de aprendizagem para atribuirmos valor a isso, sabendo dar valor correto, principalmente ao dinheiro, aos investimentos. Eu falo assim, porque alguém pode pensar, mas eu não sou inteligente na área financeira. Na realidade, talvez você nunca tenha frequentado uma escola para aprender sobre questões financeiras. E este espaço é a sua oportunidade para estudar um pouquinho sobre questões financeiras e você vai perceber que inteligente você é e às vezes você só não é tão alfabetizado na questão financeira. E neste momento agora, nós vamos iniciar um processo de alfabetização financeira. O Marcos é administrador e pós-graduado em finanças, investimentos e banking. Marcos, seja muito bem-vindo. Ele saiu de uma experiência profissional no Itaú Personalité e migrou para uma outra experiência profissional, onde ele atua agora como assessor de investimento na XP Investimentos. Eu gosto de falar XP Investimentos ou corretora XP, para o pessoal não pensar que é a marca de impressoras HP. Tem alguns que pensam que é, né? Mas, Marcos, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e compartilhe conosco parte daquele conhecimento que você tem usado para fazer tão bem a tantas famílias. E eu penso que, nesse momento, muitos dos jovens e até mesmo dos adultos vão crescer sendo alfabetizados por você na área financeira. Amém. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre aquilo que eu gosto, que eu faço para sobreviver, que é algo que eu realmente amo fazer. E a gente vai conversar um pouco sobre finanças para jovens, mas eu costumo dizer que é o jovem até os 65. Então, vale para todo mundo, tá? Desde aquele que está com 12, 13 anos, tem uma mesada, até aquela pessoa que já está mais avançada em idade, tá? Porque a gente vai poder dividir um pouco de conhecimento com todos e eu peço interação. O pessoal tem dúvida, quer fazer pergunta, eu estou aqui para auxiliar da melhor forma possível, tá? Vou colocar aqui uma apresentação para a gente bater um papo, mas não quer dizer que tenha que ser algo extremamente formal, tá? Fiquem à vontade para interromper e fazer perguntas, que a interação é sempre muito bem-vinda. Estão vendo minha tela? Ótimo, então vamos lá. A gente está falando um pouco sobre investimentos em inteligência financeira para jovens, tá? O que é inteligência financeira? O pastor já começou a falar ali sobre inteligência financeira. A gente entende que existem múltiplas áreas da nossa inteligência e que inteligência financeira é saber lidar com o meu dinheiro. Aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando a apresentação, acho que eu posso passar, que o pastor já falou muito bem, não tem por que eu falar de novo. E aí eu começo com uma pergunta, que é uma pergunta até polêmica. A gente escuta bastante. Dinheiro traz felicidade? A gente pode escutar respostas das mais variadas. Tem gente que vai falar que sim, tem gente que vai falar que não, outros vão falar depende. A resposta que eu acho, que eu considero a melhor, é a seguinte: não. Tá? Dinheiro não traz felicidade, mas a inteligência financeira me permite ser feliz. O que eu estou falando com isso? O dinheiro em si, o papel moeda, ele não vai te trazer felicidade. Mas você saber lidar com o seu dinheiro, isso sim te permite ser feliz. Seja com pouco dinheiro, para quem não tem talvez uma renda tão grande, ou para quem tem muito dinheiro, se não tiver inteligência, se não souber lidar com o dinheiro, não vai ser feliz, não consegue ser feliz. Pela falta ou pelo excesso. Muita gente acha que não, mas o excesso também atrapalha. Então, se você tem um excesso de recursos e não sabe o que fazer com ele, isso pode trazer até, a gente vê muitos casos, infelizmente, de pessoas que se sentem vazias. Tem muito, mas se sente vazio. Porque usa o dinheiro como um fim, não como um meio. A gente, ainda mais como cristãos, nós temos que entender que o dinheiro, ele não é um fim por si mesmo. Eu não quero ter dinheiro por ter dinheiro.
O dinheiro ele serve para que eu possa ter uma vida confortável, dar uma vida boa para a minha família e poder ajudar as outras pessoas, bem como a igreja. Então, a inteligência financeira, saber como agir com as minhas finanças, isso sim te traz felicidade, te possibilita ser feliz, e não o dinheiro por si só. E aí, muitas vezes a gente escuta, né? Ah, mas o cristão não deve focar nos bens materiais, nos bens dessa terra, é pecado ter dinheiro, algo nesse sentido. Muito pelo contrário, gente, não é pecado eu, como jovem cristão, querer tratar das minhas finanças, preocupar com a minha vida material, até porque a Bíblia não condena isso. Porque aqui alguns exemplos, a gente tem lá Abraão, Jacó, Salomão, eram homens de muitas posses. Tá? Então, mas quando a Bíblia fala mal sobre o dinheiro, a Bíblia não fala mal sobre o dinheiro, ela fala mal sobre o amor ao dinheiro. Algo errado é eu colocar o dinheiro acima de Deus e acima das outras coisas, da minha família. Algo diferente é, eu tenho Deus em primeiro lugar, a minha família, e quero usar o dinheiro para louvar a Deus e para contribuir para o bem-estar da minha família. Isso sim é sadio. Inclusive Deus quer que a gente tenha isso, porque Ele precisa dos seus filhos mais afortunados, financeiramente falando, para ajudar aqueles necessitados. Imagina se fosse pecado ter dinheiro, todos os cristãos teriam que ser pobres, não ia ter nenhum como ajudar o outro, ia ficar todo mundo na pobreza. Então não é pecado, inclusive faz bem, desde que isso não seja um Deus na sua vida. O dinheiro não pode ser um Deus para você. Ele tem que estar sempre abaixo de Deus, sendo usado como ferramenta. E aí, um dos motivos, os principais motivos para a gente ter que preocupar com o dinheiro é que ele é um bem infinito. O dinheiro acaba. Ninguém tem dinheiro para fazer tudo o que quer, a todo momento que quer. Pouquíssimas pessoas têm dinheiro suficiente para não se preocupar em quanto custa ou quanto vai ser para fazer o que quer bem na hora que quer. O dinheiro é um bem infinito, assim como o nosso tempo. Você pega o seu dia, tem 24 horas. Então você tem que se planejar para fazer suas atividades dentro das 24 horas. Quando eu vou para as finanças, a mesma coisa. O meu dinheiro é finito. Se eu ganho lá R$500, R$1.000, R$5.000 ou R$10.000 por mês, eu sei exatamente quanto eu ganho. Então aquilo é finito, eu preciso me planejar. E tem até um texto bíblico que retrata isso muito bem, até bem conhecido, que diz lá em Lucas 14, 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcule o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lança o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem dirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. A Bíblia já está falando que a gente deve se planejar com as nossas finanças. Muita gente já passou pelaquela situação, vou começar a fazer uma obra. E aí, não, vou gastar X na obra. Quando você vê, você já gastou 2X na obra e a obra não acabou. É uma situação ruim, é uma situação chata. E aqui está falando exatamente da gente se planejar para saber quanto que eu tenho hoje, quanto que eu vou ter amanhã, para a gente não ter dificuldades em relação às finanças e não servir até, como diz o texto, de chacota para as outras pessoas. Então é muito importante a gente se planejar. E infelizmente no Brasil falar de dinheiro é um tabu enorme. Infelizmente, você pega em outros países de economias mais desenvolvidas, principalmente, usar como exemplo os Estados Unidos, isso é algo comum. Quer ver um exemplo claro disso? Se você pega em filmes americanos, não sei quem já observou isso, se nunca observaram, comece a observar, é muito comum eles falarem salários das profissões. Ganha $200 mil por ano, ganha $100 mil por ano, $50 mil por ano. É muito comum isso eles falarem nos filmes. Por quê? Lá é muito comum as pessoas falarem de dinheiro. Um sabe quanto o outro ganha. Isso no Brasil é inimaginável. As pessoas têm... Quem ganha pouco tem vergonha de falar que ganha pouco. Quem ganha muito tem medo de ser julgado porque ganha muito. E no Brasil, infelizmente, quem tem uma renda maior acaba sendo julgado como explorador na maioria das vezes. Principalmente aquela pessoa que é um empresário. Então, isso é um tabu pela nossa falta de educação financeira. Se você olha para a nossa história, tirando as exceções, os nossos pais não falavam de finanças com a gente, os avós não falavam com os nossos pais, a gente não teve finanças na escola, ensino fundamental, ensino médio, a gente não tem finanças nas faculdades.
Então é um assunto que é velado. Hoje está começando a mudar isso, até pela tecnologia, o material está mais disponível, né? Mas é um assunto ainda muito velado, é um tabu. E a gente precisa entender que, principalmente os jovens que estão numa fase iniciando a sua vida adulta, têm a condição de aprender agora, buscando informação por si próprio. Hoje tem muito conteúdo disponível, e isso quebrar essa corrente negativa de não falar com os filhos, e isso transferir de uma geração para outra. Então é muito importante a gente falar isso, porque as escolas hoje começam a se movimentar para ter algo em relação a finanças pessoais, a educação financeira, mas a gente não deve contar com isso. A gente tem que correr atrás do nosso estudo, do nosso conhecimento, e também para passar para a nossa família, que é muito importante. Tá? E aqui, esse é um ponto que a gente está falando de jovem, não quer dizer que você que tem 40, 50, 60, está tarde para começar. Nunca é tarde para começar. A gente, lógico, quanto antes começar, melhor. Mas se eu não comecei antes, não vou deixar de começar agora, porque já passou muito tempo. É melhor começar agora do que não fazer nunca. E aí, como o pastor até citou no início, a gente falou ali, finanças, ela faz muito parte do nosso comportamento. O dinheiro, ele é boa parte emocional e pouca parte racional. Embora isso possa parecer estranho, existe até uma área dentro de finanças que se chama finanças comportamentais, que estuda o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro, em vários tipos de situações. Tá? É bem claro que a maior parte das decisões financeiras que a gente toma, elas são, por incrível que pareça, mais emocionais do que racionais. Enquanto a gente, o que muitas vezes acontece é a gente tentar racionalizar uma decisão emocional. Então, eu tomei uma decisão X de comprar algo X, e aí, por pura emoção, por impulso ou por qualquer outra emoção, e eu vou tentar criar um raciocínio para poder embasar minha decisão emocional. Então, isso é muito comum, mais do que a gente imagina. Se você começa a observar, quem, por exemplo, fez uma compra e se arrependeu quando chegou em casa, com um impulso. Você comprou algo que você pouco precisou, nunca precisou. Então, a gente, por mais que nós somos seres racionais, parece que quando entra na área de finanças, nosso cérebro meio que bloqueia e a gente fica totalmente racional e vai mais para a área comportamental e emocional. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso e tentar domar os nossos sentimentos e ser mais racional na hora de usar as nossas finanças. E quanto mais cedo a gente começa a entender, a identificar e trabalhar isso, melhor é. Por quê? Comportamento eu mudo através de mudanças de hábitos. E hábito leva tempo para mudar. Então, quanto antes eu começar, mais rápido eu consigo mudar aquele hábito. Mudando aquele hábito, eu já estou me moldando para ter um comportamento financeiro melhor. Vou dar um exemplo de investir. Muita gente não tem o hábito de investir. Então, se você começa desde cedo a investir, mesmo que pouco, você cria esse hábito de investir, e é algo que com o tempo você vai perceber, faz parte da sua vida, faz parte da sua rotina. Aquilo que no início poderia parecer um sacrifício muito grande, tirada do seu uso hoje, de sair com os amigos, ou de comprar uma roupa ou algo do tipo, para pensar lá na frente, hoje pode parecer um pouco difícil essa relação, com o tempo vai passando a ser mais suave, porque você tem esse hábito. E isso é muito importante. E quando a gente fala em investimentos, eu penso em ter um retorno sobre um capital que eu coloquei ali, pensando num prazo qualquer, seja curto, médio ou longo prazo. E a gente vai ver mais para frente sobre alguns tipos de investimento e sobre qual finalidade usá-los, que isso faz uma diferença enorme na nossa qualidade de vida lá no futuro. Eu vou passar aqui algumas dicas práticas, tá? São 5 dicas práticas para você já colocar no seu dia a dia, já começar a prestar atenção nisso, para mudar o seu comportamento financeiro. A primeira dica que a gente vai conversar é ter um padrão de vida abaixo da sua renda. Isso aqui muita gente já ouviu falar, é meio clichê, mas é fundamental.
Porque se você ganha R$1.000 e gasta R$1.000, você cria um patrimônio. Se você ganha 1.000 e gasta 1.200, piorou. Porque além de não criar um patrimônio para o seu futuro, você está ficando endividado. Mas se você ganha 1.000 e gasta 800, você tem uma margem para poder investir pensando no futuro. Pensa que investimento é sempre pensar no seu eu de amanhã. Quando eu invisto hoje, eu estou pensando no Marcos de amanhã. Será que o Marcos, nos seus 65 anos, nos seus 60 anos, vai ter condição ou vai querer continuar trabalhando da mesma forma que trabalha hoje? Muitas vezes eu não vou ter esse mesmo pique para continuar trabalhando. Então eu de hoje tenho que pensar que o Marcos daqui de 60 anos, vai precisar de um recurso, de uma reserva. Então eu vou me ajudar desde hoje. Vou investir hoje pensando no meu futuro. E aí, o ideal é você materializar. Tá? Porque se a gente coloca investir por investir, poupar por poupar, fica um pouco sem sentido. Então o ideal é você vincular. Eu estou guardando esse dinheiro, vou aqui usar um outro exemplo além de aposentadoria. Eu vou usar esse dinheiro para comprar um carro daqui a 3 anos, por exemplo. Então eu sei que o dinheiro que eu estou fazendo sacrifício hoje vai ser para um bem maior de eu comprar um carro daqui a 3 anos, não entrar num financiamento que vai me custar o dobro do carro. Então você está materializando o seu esforço. E fica muito mais fácil, porque você tem um estímulo para poder fazer esse investimento e poupar essa parte da sua renda. A segunda dica é saiba exatamente para onde vai o seu dinheiro. Por que colocou aqui exatamente? Muita gente que você pergunta, por que você gasta? Para onde vai a sua renda? Minha renda vai para lá, para aqui, tá. Principalmente as contas maiores, a pessoa fala, mas não está sabendo exatamente para onde vai o dinheiro. Tá? Um exemplo claro. Eu gasto X por mês de cartão de crédito. Legal, mas e esse cartão de crédito você gastou onde? Eu já vi casos de pessoas que mais de 90% da fatura era em comida, em alimentação. Então a despesa dela não era em cartão de crédito, era em alimentação. E aí, só ajustar pequenos hábitos, a pessoa já consegue diminuir isso de forma considerável. Então é saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro, porque sabendo onde você está colocando o seu dinheiro hoje, fica muito mais fácil projetar para onde você quer que ele vá daqui para frente. E é onde você deve mexer. A questão da tecnologia, porque hoje tem muito aplicativo. Além de planilhas, que você compra várias na internet, tem muitos aplicativos que auxiliam fazer esse controle de fluxo de caixa. Se você joga lá no Apple Store ou no Google Play, você vai ter vários aplicativos de controle financeiro. Muitos deles já são até interligados com o banco. Então, quando você passa ali um cartão de débito ou de crédito, já coloca automaticamente no seu fluxo de caixa no aplicativo. É muito simples a gente ter isso hoje. Só bota criar o hábito de utilizar a ferramenta. E aí não adianta só também eu saber para onde está indo o dinheiro e não fazer nada com essa informação. Preciso entender o que está acontecendo com o meu dinheiro hoje e analisar as mudanças que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Terceiro, a dica aqui é com relação ao cartão de crédito. Muita gente enxerga o cartão de crédito como um vilão. Eu não enxergo o cartão de crédito como um vilão. O cartão de crédito ele não sai da sua carteira, da sua bolsa, vai na máquina, passa e compra sozinho. Tá? Quem está passando cartão é você, sou eu. Ele não tem vida própria. Então, se tem um vilão na história, somos nós, não o cartão. O cartão, se bem usado, é uma boa ferramenta, inclusive. Mas por que eu coloco essa dica? Cartão de crédito não é salário, não é renda. Muita gente usa esse cartão de crédito para complementar a renda. Chegou ali, recebeu no dia 5, no dia 20 acabou o dinheiro, dali para frente fala, não, compra tudo no cartão. Como se cartão não tivesse que pagar. Cartão você tem que pagar. O que você está fazendo é comprometendo a renda dos meses futuros, e isso vai virar uma bola de neve, porque chega no mês que vem, você já comprometeu parte da renda usando o cartão no mês passado, e não vai ter dinheiro para poder pagar todas as contas novamente. Vai empurrar mais um mês. Isso vai virando uma bola de neve. E aí se você deixa de pagar a fatura, por exemplo, piorou, porque os juros são absurdamente altos. E quando você vai ver, você está numa dívida enorme, muitas vezes impagável, ou que você vai ter que demorar anos para conseguir sanar. Então não use cartão de crédito como salário, não é complemento de renda. Se o dinheiro não está dando,
você precisa usar o cartão de crédito para complementar as contas do mês, tem algo errado. Tem algo errado, tem que rever isso. Tá? Isso, por mais que pareça óbvio, é rotina, é a realidade de muitas famílias, de muitas pessoas. Isso aqui, principalmente para jovem, quando completa ali seus 18, até então não tinha cartão, não fez 18 anos, começa a receber cartão, porque os bancos, eles parece que adivinham quando você faz aniversário, né, e começa a te mandar cartão. Aquele vislumbre da pessoa de agora eu sou adulto, agora eu tenho cartão, acha que pode sair gastando. Não é por aí. Aí que eu falo por experiência própria, tá, gente? Eu já tive endividado com cartão de crédito aos meus 18 anos, inclusive foi um dos motivos que me fez estudar para trabalhar na área de finanças. Porque eu falei, cara, tá errado, eu preciso resolver a situação. Estudei, entendi como resolver o meu problema, saí daquela situação e decidi que eu ia ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, é possível sim sair dessa situação caso você já esteja, e se não estiver, cuidado para não entrar. Não vai usar um cartão de crédito como salário. Ele apenas é uma ferramenta para você utilizar em algum tipo de aquisições. Quarta dica, invista mesmo que pouco. Muita gente, quando a gente fala de investir, fala, mas eu ganho pouco, vou investir pouco, não faz diferença. É primordial que você invista, mesmo que seja pouco. Se for R$30 por mês, se for R$50 por mês, se for R$100 por mês, não importa quanto. É importante que você invista. Por quê? Por mais que o montante não seja grande, você está começando a criar um hábito. Como eu disse anteriormente. Você está começando a criar um hábito de investir. E se você hoje ganha, igual a Renata citou aqui, você é um estagiário e ganha bolsa, a gente sabe que um estagiário não ganha tanto, mas ele tem condição de investir que seja R$30 por mês. Quando ele for efetivado, ele já tem um hábito. E aí, ao invés de investir 30, como a Renata comentou, ele pode investir mais. Isso vai ser cada vez mais simples para você, natural, de forma que você vai ter isso como parte da sua vida. Não vai exigir mais um esforço muito grande, porque você já vai estar acostumado. Então, mesmo que pouco, invista. E porque em muitas situações a gente vê que a pessoa fala o seguinte, eu não tenho condição de investir hoje, eu ganho pouco. Ganho um aumento, a pessoa, não, mas agora eu tenho mais gasto, não consigo investir. Sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa. Então comece hoje, mesmo que por R$10, R$20, seja por quanto você for, tem investimentos a partir de qualquer valor que você quiser hoje. Comece. Começar é mais difícil. A partir do momento que você começa, a coisa flui de forma mais natural. Tá? E a dica número 5 é busca conhecimento. Sempre. Como qualquer área da vida, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar ajuda de profissionais, precisa entender o que você está fazendo. E para isso, hoje tem materiais gratuitos aos montes na internet. Lógico que você tem que ter muito cuidado com o tipo de material que você vai consumir, porque assim como todo tipo de mercado tem muita informação boa, mas tem informação que não é tão confiável. Tem que tomar cuidado, mas consumindo o conteúdo, você consegue entender mais por que fazer isso, e como isso vai te ajudar no seu futuro. E aí a gente vai falar um pouco sobre o perfil de investidor. Tá? Descubra e respeite o seu perfil. Por que a gente fala isso? Tem vários tipos de perfis de investidor, cada instituição financeira trabalha com alguns perfis diferentes. Aqui a gente vai ver 3 padrões, tá? Mas muita gente que é conservador, por exemplo, a gente vai ver aqui os tipos de perfis, a pessoa se sente obrigada a ter algo agressivo nos seus investimentos porque outra pessoa tem, ou vice-versa. O que não precisa acontecer. Porque se eu sou uma pessoa conservadora, minha prioridade é a proteção do meu capital. Minha prioridade é não perder dinheiro. Para isso eu aceito ganhar menos. Enquanto o cara agressivo que está na outra ponta, o negócio dele é ganhar o máximo possível e ele não importa de correr risco. São perfis diferentes que não vão ter os mesmos investimentos. E aí muitas vezes a gente pega, olhando para o investimento do amigo, do primo, do tio, do irmão, do colega, e acha que tem que ter exatamente a mesma coisa que ele. Não, cada um tem o seu perfil, cada um tem os seus objetivos, a gente vai investir de acordo com o objetivo que você tem, cada um tem um prazo de investimento, então respeite o seu perfil
para não ter dor de cabeça. Porque muita gente perde o sono por investir fora do seu perfil. A gente está passando agora por essa questão de crise do coronavírus, que é muito triste, inclusive, e a gente tem no ano passado, a Bolsa Brasileira, teve uma alta muito grande, muitas pessoas que até eram conservadores, nunca investiram em Bolsa, resolveram colocar dinheiro em Bolsa porque estava subindo muito, falou, se todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Chegou a crise do coronavírus, a Bolsa caiu ali 30%, 40%, teve ação caiu mais do que 40%, 50%, e a pessoa ficou desesperada, porque estava investindo fora do perfil. Por isso que eu falei, descubra e respeite o seu perfil. Não é porque todo mundo está fazendo, porque o negócio tem uma rentabilidade maravilhosa, até onde você está vendo, que você tem que fazer. Você tem que respeitar o seu perfil. E o moderado, que eu não citei, é aquele meio termo. Uma parte mais conservadora, uma parte que aceita um risco maior. Né? E aí todos os investimentos, eles vão ter o que a gente chama de tripé dos investimentos. Tá? O que é esse tripé? Todo investimento que eu for fazer, eu tenho que olhar 3 fatores. O risco desse investimento, qual é o retorno que ele me dá e qual é a liquidez dele. O que é liquidez? Traduzindo aqui para quem não é de mercado. Liquidez é a facilidade que eu tenho de transformar esse investimento em dinheiro. Vou dar um exemplo. Um imóvel, uma casa. Se você precisa vender uma casa, não é algo que você venda rapidamente, salvo algumas exceções. Um imóvel, de forma geral, você não vai vender da noite para o dia. Depois que vende, geralmente é financiado, tem mais não sei quanto tempo para liberar financiamento. Então, a facilidade de você transformar uma casa em dinheiro é baixa. Não é simples você transformar um imóvel em dinheiro. Então, ele tem o que a gente chama de baixa liquidez. Tá? Não está líquido na sua mão para você pegar o dinheiro. Mas quando você, vou usar aqui um tipo de aplicação mais comum, mas não quer dizer que eu estou indicando, tá, gente? Até porque eu não digo que é poupança. Se você tem um dinheiro na poupança, por exemplo, você vai lá e resgata, a qualquer momento. Isso a gente chama de liquidez, porque você tem acesso rápido ao dinheiro. Tá? Então você sempre vai ter que fazer uma escolha, porque um investimento com alta liquidez, que você consegue acessar rápido, um retorno muito alto e um risco baixo, não existe. Você sempre vai ter que fazer uma escolha, você sempre vai ter uma ou duas pontas do tripé. Você nunca vai conseguir ter as 3 pontas do tripé. Então você vai ter que escolher, eu quero uma coisa segura, eu quero risco baixo, então o retorno também vai ser menor. E aí eu consigo ter uma liquidez boa. Tá? Tive que abrir mão do retorno. Minha prioridade aqui é retorno. Se eu quero um retorno, eu automaticamente tenho que assumir mais risco. E também vou ter uma liquidez, um acesso a esse capital menor, muitas das vezes. Então você precisa fazer essa escolha, qual que é a sua prioridade. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Se a sua prioridade é o risco, é não ter risco, é segurança, ok, vamos abrir mão de outras coisas. Se a prioridade é retorno, a gente vai ter que abrir mão de outras coisas também de risco. E aqui, quando eu falo risco, acho que é bom ressaltar isso, risco remete a gente a algo ruim, né? Mas risco não necessariamente é algo ruim quando a gente fala dos investimentos. O que é risco? Risco é a possibilidade de eu ter um resultado diferente do que eu espero. Então eu espero ter um ganho de 5% ao ano. Se eu tive um retorno de 2% ao ano, eu tive um retorno abaixo do que eu esperava, com o risco que eu corri. Mas da mesma forma, eu posso esperar 5% ao ano e vir um retorno de 10%. Ou seja, eu tive um retorno dobro do que eu esperava. Então isso é risco. O risco é ter a possibilidade de eu ter um retorno diferente do que eu espero. Não necessariamente é algo ruim. A gente tem que desvincular isso um pouco, porque o brasileiro ele tem essa mania de achar que risco é sempre ruim. Tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre tipos de reservas. São 4 tipos de reservas. Em alguns lugares eu vou trabalhar outras quantidades, mas é que eu gosto de trabalhar, que eu acho que faz mais sentido. São 4 tipos de reservas para todo tipo de pessoa. Tá? E aí o jovem ele vai estar em uma etapa, a pessoa mais avançada vai estar em outra etapa, mas todos têm que ter em algum momento esses 4 tipos de reservas. Tá? As primeiras eu coloquei juntas, tá? Embora sejam reservas diferentes, que é reserva de emergência e reserva de oportunidade. Os nomes são claros, né? O que é uma reserva de emergência?
É algo que surgiu uma situação que eu não esperava. O pneu estourou os 4 pneus do carro. Não esperava isso. Eu não tenho reserva para esse tipo de emergência. Eu vou pegar o dinheiro que está ali e usar para trocar os pneus. Quebrou a geladeira da minha casa. Então, uma verba que está ali exatamente para uma situação como essa que eu vou usar para repor aquela geladeira, para consertá-la, enfim. O nome já fala, para uma emergência. E uma reserva de oportunidade, o nome é muito claro. Quem nunca viu uma oportunidade, alguém que está precisando vender um carro com urgência, porque vai mudar do país, alguém que está precisando se desfazer de um imóvel, ou algum negócio terreno que apareceu, enfim, negócios que surgem como oportunidade, e é interessante você ter uma reserva alocada para isso, para quando aparecer a oportunidade, você aproveitar. Então são 2 reservas, embora as 2 tenham uma característica igual. Quais são as características? São aplicações de baixo risco, então você tem que colocar em algo de baixo risco, e acesso rápido ao dinheiro, liquidez. Por quê? Uma emergência, se ela surgiu, você precisa do dinheiro na hora. Da mesma forma que uma oportunidade surge, você não tem 30, 60, 90, 120 dias para poder aproveitar a oportunidade. Tem que ser de imediato. Então, elas têm que ser conservadoras e com acesso rápido, com boa liquidez. Eu trago até um texto aqui, que está lá em Provérbios 21:20, que trata a respeito dessa reserva de emergência. Diz o seguinte: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Foi o que comentamos no início. A gente tem que viver no padrão abaixo do que a nossa renda permite para ter esse tipo de reserva, porque senão acontece o que infelizmente está acontecendo agora. A gente tem N exemplos. Ninguém imaginava que ia ficar a economia fechada por 3 meses. Ninguém imagina isso. Se você perguntasse em dezembro de 2019 quem imaginava que ia acontecer isso, ninguém ia imaginar. E infelizmente muitas pessoas, principalmente aquelas que são autônomas ou que perderam o emprego, começam a entrar em dívidas agora, e ficarem inadimplentes. Por quê? A pessoa vivia no limite da renda, da noite para o dia caiu a renda ou acabou a renda, e a pessoa não tem uma reserva de emergência, por exemplo, ela entra em dívida. E aí é uma situação que demora mais para você sair, é uma situação extremamente desgastante psicologicamente, não é algo sadio para a gente ficar devendo. Todo mundo que já teve alguma dívida sabe que é algo que incomoda. E a reserva de emergência, o recomendável é você ter de 3 a 12 meses a sua renda mensal. Por que de 3 a 12? Depende de cada situação. Quem tem uma situação um pouco mais estável, vou usar como exemplo um funcionário público, que não pode perder seu emprego, ele não precisa ter uma reserva tão grande. Agora, quando eu olho para um autônomo, e além de não ter a garantia do emprego, a renda geralmente varia, é bom ele ter um montante maior disponível. Você pega uma pessoa que tem uma carteira assinada, já está um bom tempo no emprego, essa não precisa ter 12, mas 3 também talvez seja pouco. Por quê? Porque é ideal ela ter talvez uns 6 meses. Porque mesmo que ela seja mandada embora, no meio da confusão começa, como ela já tem um tempo de casa, ela tem um fundo de garantia, ela vai ter direito a seguro-desemprego. Então, vai variar de acordo com a situação de cada um, mas de 3 a 12 meses. E se todo mundo tivesse essa reserva agora no meio do que a gente está vivendo, a gente está completando 3 meses no meio dessa confusão. Quem tinha no mínimo 3 meses, até o momento não teria passado dificuldade, estaria dentro da reserva. Isso é muito, muito importante. Nós jovens temos a mania de subestimar o futuro. A gente nunca acha que vai precisar, que vai ter problema, ou que pode perder o emprego, ou que coisas ruins vão acontecer. Gente, não subestime. Infelizmente, todos estamos sujeitos. Embora a gente quer que não aconteça, a gente está sujeito. Então, se prepare, tenha sim reserva de emergência e reserva de oportunidade. Eu coloquei aqui 3 tipos de investimentos que são interessantes para esse tipo de reserva, que é Tesouro Selic, o CDBDI e o Fundo DI. Vou traduzir. O que é Tesouro Selic? Tesouro, existe um programa que chama Tesouro Direto, onde você, cidadão, empresta dinheiro para o governo. Então você está emprestando dinheiro para o governo, e embora muita gente fala, mas o governo corrupto pode roubar e não sei o quê. Gente, isso não vem ao caso porque essa é considerada a aplicação mais conservadora do nosso país.
O governo ele não vai deixar de te pagar o seu dinheiro. Então, Tesouro Selic é emprestar dinheiro para o governo. O CDB-DI é um certificado de depósito bancário. DI quer dizer que é uma taxa, CDI. Tá? Ou seja, você está emprestando dinheiro para um banco, que é uma empresa super sólida também, dos bancos. Não vai te dar calote, algo nesse sentido. Um fundo DI, um fundo é um conglomerado de pessoas que investem juntos para ter condições um pouco melhores. Então, um fundo DI também é uma aplicação conservadora, porque todos esses têm de comum. Todos são conservadores e você resgata a hora que quiser. Então, são fundamentais, são importantes para esses dois tipos de reserva. Reserva de construção de patrimônio é para realizar os seus sonhos. O pastor comentou ali sobre os objetivos que a gente tem na vida. Então, imagina que você tenha o objetivo de comprar um carro, de comprar ou trocar de casa, de casar, de se aposentar. Tudo que a gente vai fazer na vida exige dinheiro. Quase tudo que a gente vai fazer na vida exige dinheiro. Então, você tem que se planejar. E aí você pode ter um objetivo de curto prazo, de médio ou de longo prazo. Um de curto prazo, viagem com a minha família em janeiro de 2021. Um de médio prazo, trocar o carro em 3 anos. Um de longo prazo, comprar uma casa em 10 anos. E é aquilo que eu falei, quando você tipifica o seu investimento, você materializa para quem você está investindo, fica mais fácil. E aqui coloquei algumas sugestões de investimentos, pensando mais em médio e longo prazo. Títulos de renda fixa para longo prazo, que é você emprestar dinheiro para o governo, para o banco ou para uma empresa, isso é uma renda fixa. Está pensando em longo prazo, você faz um título ali para vencer em 3, 4, 5, 6, 10 anos, o rendimento vai ser maior do que o título que você resgata a qualquer momento. Fundos multimercados. O que é um fundo multimercado? De forma bem simplista, eu chamo de fundo camaleão. Porque você tem a possibilidade de investir em renda fixa, em ações, em câmbio, moeda, em inflação, todos os tipos de investimento que existe no mercado, o fundo multimercado pode investir. Então ele abrange de tudo, bem diversificado. Fundos imobiliários. Você pode ser dono de um prédio comercial na principal avenida de São Paulo, por meio de um fundo imobiliário. Isso investindo R$50. Você consegue comprar parte de um imóvel e receber o aluguel desses imóveis todos os meses, inclusive isento de imposto. É uma aplicação interessante também para quem quer buscar renda mensal. E a gente tem também as ações. A ação o que é uma ação? A ação é você comprar parte de uma empresa, uma pequena parte de uma empresa. Então, se você comprou ali uma ação do Itaú, você é dono de uma parte do Itaú. Então, você é dono lá do tapete da agência bancária que você é atendido. E você vai receber, no banco que teve lucro, você recebe esse lucro, proporcional à quantidade de ações que você tem. Sem falar que, se uma empresa for bem gerida, ela tem ainda a grande possibilidade de valorizar no tempo, de ganhar valor. Se comprou uma ação a R$10, ela pode daqui a 5, 10, 15, 20 anos, valer 20, 30, 40 reais. Então existe essa possibilidade, são investimentos pensando mais no longo prazo. Eu trago um exemplo. É só uma ilustração, essa questão do longo prazo, como ele é importante e traz possibilidades. Isso aqui são as ações da Magazine Luiza. Acho que boa parte, quase todo mundo, conhece a Magazine Luiza. A Magazine Luiza tem um gráfico do dia 1º de janeiro de 2015. Cada ação da Magazine Luiza custava 89 centavos. Mesmo, 89 centavos. Quase de graça. Hoje não, perdão, até sexta-feira, no fechamento do mercado, cada ação da Magazine Luiza valia mais de R$65. Quem tinha R$1.000 em Magazine Luiza há 5 anos atrás, lá em 1º de janeiro de 2015, R$1.000. Hoje tem mais de 70 mil. São mais de 7.000% de valorização em 5 anos. Então, o prazo para a gente que é jovem, para você que é jovem e tem tempo, ele joga a seu favor. Tá? Estou falando que todas as ações vai acontecer isso? Não. Não é toda ação que vai multiplicar em 7.000 vezes. Tem ação que vai continuar o mesmo valor, tem ação que vai subir pouco, depende do tipo de ação que você vai ter. E aí é recomendável, mais uma vez, buscar ajuda profissional e também estudar para você entender quais são as empresas boas para você adquirir, pensando nesse tipo de retorno.
E falando um pouco sobre reserva de aposentadoria. Parece que é cedo, né? Se você que tem seus 15, 20, 30, 35 anos falar de aposentadoria, mas não, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Infelizmente a gente sabe que não pode contar com o INSS. Se você está contando com o INSS para aposentar, tem uma notícia para te dar. Você vai passar dificuldade. A gente está, muita gente falando, a gente falou muito no passado recente sobre reforma da Previdência, sem sombra de dúvida que até a nossa geração aposentar, vão ter mais 2, 3 reformas de Previdência, e a situação é que cada vez o governo vai querer que você trabalhe mais tempo e a sua aposentadoria vai ser menor. Não é porque o governo é mau ou algo nesse sentido, mas é porque a conta não fecha. Então, o dica e o conselho que eu te dou, não espere nada do governo. Faça a sua aposentadoria. E aí você tem uma série de ferramentas que você pode investir pensando na sua aposentadoria. Você tem aqui, coloquei como exemplos, Tesouro Direto, novamente, emprestar dinheiro para o governo. Você tem os planos de previdência privada, que são especificamente para a aposentadoria. Tem alguns benefícios fiscais muito legais. Não dá tempo da gente entrar nos detalhes, mas se alguém tiver dúvida, depois eu estou à vontade para explicar. Tá? Fundos imobiliários, que a gente já falou, e ações também, são opções interessantes para pensar em longo prazo em aposentadoria. E aí, para tentar materializar um pouco isso que eu estou falando, trouxe aqui uma situação. Tá? 2 pessoas, a Vanessa e o Enzo. A Vanessa de 20 anos, o Enzo de 30. Ambos querem se aposentar aos 60 anos. E ambos vão começar a investir hoje R$500 por mês. Se eu considerar aqui uma rentabilidade em linha reta de 0,5% ao mês para os dois, com esse aporte de R$500, só tem uma coisa que vai mudar aqui na situação dos dois, que é o prazo. Que a Vanessa tem 10 anos a mais para investir, para guardar, do que o Enzo. Só pelo simples fato dela ter 10 anos a mais, ao final, aos 60 anos, ela vai ter aqui 995 mil, quase R$1 milhão, enquanto o Enzo vai ter R$500 mil. Metade. Por quê? Porque ela começou mais cedo. Mas 30 anos o cara não é velho, tá jovem ainda para começar. Sim, tá jovem, tá certo, tem que começar. Só que quanto antes começar, a gente tem algo no mercado que chama juros compostos. Tá? Então, o valor que você aplica esse mês vai ter juros esse mês que vem. Você aplica mês que vem vai ter juros dobrados, juros compostos. Então, o poder dos juros compostos no tempo, ele ajuda muito para a gente, principalmente quem é jovem tem tempo para esperar. A gente reclama de juros do banco. A gente pega um empréstimo, ou atraso no cartão, ou algo do tipo, paga um cheque especial, tem os juros altos, juros compostos, que a dívida aumenta de uma forma acelerada. Só que a gente tem aqui, pelo outro lado, a oportunidade de fazer com que o nosso dinheiro aumente também de forma acelerada. Então vamos aproveitar isso ao nosso favor. E quanto antes você começar, melhor. Melhores resultados você vai ter e mais rápido. E aqui eu deixo uma passagem que diz o seguinte, lá em Provérbios 13:16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe sua sensatez. Gente, busque conhecer, busque estudar. Mas eu não sou uma pessoa dessa área. Busque entender ao menos o mínimo para você buscar um auxílio. Mas não deixe de estudar nunca. E aí eu trago até alguns sites, algumas fontes de informações que eu utilizo, que eu acho interessante. Existem muitas outras, mas eu coloquei aqui só algumas para vocês acompanharem, darem um pontapé inicial, que são aqui, portais de notícias sobre investimentos. Você tem o InfoMoney, você tem o Exame, o Valor Invest, são sites gratuitos, acessíveis para qualquer um, tem informações à vontade. Para quem gosta de podcasts, tem vários podcasts. Stock Pickers é um que fala especificamente de investimento em ações, para quem gosta. Tem um Stock Picker que chama de planejamento financeiro, um podcast de planejamento financeiro que trata não só de investimento, mas de um planejamento financeiro mais completo. Do Zero ao Topo é um que fala de empreendedorismo e aí trata também de finanças, é bem interessante, conta a história de grandes empresários do país. Invista com o Thiago Reis, é um sobre investimento com o Thiago Reis, que é um analista de investimentos conhecido no mercado. E coloquei aqui para o Morning Call da XP. Morning Call é
um resumo diário antes do mercado abrir, logo pela manhã. O manhã, acesso todos os dias, os principais players do mercado, os corretores, bancos, eles soltam ali algumas informações importantes do que vai acontecer naquele dia para quem quer ficar antenado no mercado financeiro. Geralmente 2 a 4, o acesso pelo SSH somente pela chave, não tem como a gente fazer livros. acesso. O primeiro livro para você conhecer sobre finanças, sobre qualquer outro assunto da vida, é a Bíblia. Somente pela chave. A Bíblia traz muitos conceitos agora, interessante, de inteligência financeira que a gente não imagina. A Bíblia tem mais de 1.350 versos falando de dinheiro. Usando de SSH, qualquer terminal. É um dos assuntos que ela mais fala. Então, tem sim muita informação útil para a nossa vida financeira na compatibilidade. Gustavo Cerbasi é um escritor famoso, boa parte deve conhecer, tem uma série de livros, recomendo aqui todos os livros dele, são livros muito bons. Tá? Para quem quer um pouco mais fundo ali, na parte de ações, a gente tem um livro que chama Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, que é um livro maior, tá? É bem grosso, inclusive, mas é interessante para quem quer investir em ações. E tem o Pai Rico, Pai Pobre, que é um best-seller, que a gente conhece, e trata também a respeito do seu comportamento financeiro. São algumas dicas que eu deixo aí para você que quer buscar e precisa buscar o conhecimento. Uma frase que acho bem interessante, que faz muito sentido para nós jovens, é: daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Então a gente deixa para amanhã, vai postergando, daqui a pouco passa um ano, você vai olhar para trás e fala: poxa, poderia ter começado há um ano atrás, hoje você estaria colhendo os frutos. Né? E aqui eu até amplio um pouco mais, não daqui a um ano, mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos, você vai desejar ter começado hoje. Então comece hoje, mesmo que pequeno, para você não se arrepender. Então, comece, o importante é começar, dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Depois que a gente dá o primeiro passo, as coisas começam a fluir de forma mais natural. E deixo aqui também, a gente vai ter ainda um espaço para conversa, para perguntas, mas já deixo aqui o meu contato para quem quiser pegar. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida e conversar aí quando vocês quiserem bater um papo a respeito. Muito bem. Renata, pode ir. Nós tivemos pessoas interagindo aqui no nosso YouTube, dizendo muito bom, assunto muito interessante, muito apropriada a abordagem. Eu tenho umas perguntinhas aqui para te fazer, Marcos. É o seguinte. Conversando ali com os amigos, eu percebo que a gente, jovens, ainda encontra uma dificuldade de entender a diferença entre controle e privação. E que muitas das vezes esse controle é visto como uma privação. Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma internauta conhecida como Nath Finanças, ela está no Twitter, nas redes sociais, ela dá várias dicas e ela mostra exatamente isso que você falou, que há momentos que você precisa parar e pensar: será que isso realmente vale a pena eu ter? Às vezes a gente compra vários livros, isso acontece comigo, eu compro vários livros e ainda nem terminei de ler os livros, mas já estou comprando outros livros. E aí eu vou comprando mais livros porque não consigo terminar. Então, às vezes quando você vai falar com um jovem assim: poxa, mas você precisa controlar aqui, reduz o lanche, reduz algumas saídas, ele olha isso como privação. Então, assim, de você realmente não poder fazer aquilo, poder ter que deixar algo que é bom, agradável, para poder investir em algo que... Sabe a juventude, ela gosta do agora, né? Então, assim, que dica você pode dar para que o jovem ele consiga olhar para o controle não como uma privação, mas sim como uma forma de você investir algo lá na frente? Muito bom, muito bom. Inclusive, o jovem tem essa dificuldade de enxergar a longo prazo, né? Isso é natural. A gente tem que lutar contra isso. Mas o jovem em si tem dificuldade de enxergar a longo prazo. Como eu disse lá no início, acho que boa parte disso parte de comportamento emocional. Tá? É como eu enxergo. Se eu enxergo como privação, não tem quem diga que faça o que deixe de ser privação. Eu só enxergo como privação. Por isso que é aquele exemplo que eu falei. Ao invés de você enxergar como privação, enxerga da seguinte forma: eu, Marcos de hoje, estou abrindo mão para prover para o Marcos daqui a 30 anos.
Eu não estou dando algo para ninguém, eu não estou deixando de aproveitar, eu estou postergando um pouco para aproveitar melhor. Estou deixando de comprar. Vou dar um exemplo. Eu quero comprar um tênis, quero comprar uma roupa, seja o que for. Eu vou deixar de comprar um tênis hoje para investir esse dinheiro, por exemplo, e comprar 3 tênis daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou daqui a quanto tempo for. Por isso que é ideal a gente materializar para que eu estou investindo. E aí os jovens têm uma característica muito peculiar em relação às outras pessoas, que é a criatividade. Vamos usar a criatividade. Hoje a gente está no mundo de compartilhamento. Tudo hoje é compartilhado. O cara é compartilhado, é um Uber, é um imóvel compartilhado, você vai viajar, você é aluno no Airbnb. Então a gente está no mundo de compartilhamento. Vou usar o exemplo que você falou aqui, em algo que eu pensei, por exemplo. Livro. Eu gosto muito de livro. Será que você tem amigos, pessoas que você conhece, que gostam do mesmo tipo de livro? Por que não a gente fazer a compra e o compartilhamento de livros? Ao invés de eu comprar 5 livros, eu compro um, cada amigo compra um, e a gente troca. Lógico que tem um livro ou outro que você quer ter na cabeceira da cama, você vai anotar, você vai escrever, que você quer sempre reler. Mas por que não fazer? A maior parte dos livros a gente lê uma vez na vida e quando lê tudo. Então, por que você não pode fazer esse compartilhamento? Ao invés de gastar em 5 livros, você está gastando em um, consumindo o conteúdo dos 5 e economizando. E esse é só um exemplo do que a gente pode fazer. Usar a criatividade para poder tirar, não enxergar isso como um fardo, e sim como uma oportunidade. Para o meu eu de amanhã e até para aumentar os meus laços com as outras pessoas hoje. De FTP, né? Vou dar um outro exemplo. Jovem, adolescente, jovem, gosta muito de roupa cara. Que é a chave para isso, entendeu? Então ele vai usar um programa chamado SCP. Vou te passar a URL dele aqui embaixo. Ele Nike de R$1.000 download, vai ter a mesma função de um tênis que ela vai comprar de R$400, que não é um tênis ruim de R$400, né? Não vai ter a mesma função? Vai ter exatamente a mesma função. E aí tem muita questão de status, porque a nossa sociedade tem esse problema de o status. Todo mundo tem, eu não vou ter. Como que eu não vou ter? Mas pensa no amanhã. Você vai ter. Será que eles vão ter no dia de amanhã? A pressão social ela existe, então a gente tem que controlar isso também. E aí é muito importante o papel daqueles que são mais adolescentes, dos pais ajudarem, né? E desde quem é jovem, procurar pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, porque um auxilia o outro. Isso é muito importante. Marcos, nesse processo de reeducação financeira, eu acredito que uma das primeiras coisas que todo jovem deve prestar atenção é quanto a essa questão do cartão de crédito. Outro ponto que você destacou aqui. Eu me lembro que uma vez eu li uma frase que eu nunca esqueci. Ela diz assim, que não é o pobre que compra a prazo, é o aprazo que deixa a pessoa pobre. E aí, por exemplo, agora vamos imaginar um jovem que ele agora tem que optar. Ele faz compras. Qual seria, então, o melhor nesse momento que eu quero tentar investir, quero tentar economizar? Eu guardo meu dinheiro para comprar algo à vista e levo mais tempo para ter, ou eu começo a comprar menos objetos, mas com parcelas longas. E assim eu também não comprometo tanto a minha vida financeira. Qual seria, assim, o mais adequado? O ideal é sempre à vista, tá? Por alguns motivos. Primeiro, eu consigo desconto quando eu compro à vista, geralmente. Segundo, eu estou comprando, estou pagando agora, é meu, pronto, acabou. Se eu compro ali parcelado, o famoso a perder de vista, eu não sei o dia de amanhã. Vem uma pandemia, que é o que está acontecendo. Perdi minha renda. E aí? O que eu vou fazer? E aí você começa a comprometer a sua renda do futuro. E aí quando você chega, quando para observar, a pessoa já tem daqui 1 ano, daqui 12 meses, o salário dela atual já está todo comprometido com parcela. Ela não pode comprar uma bala fora do dívida de cartão, por exemplo, da parcela do cartão, ela não tem condição de pagar. E isso é muito perigoso, porque é só 12 vezes de 50, não, mais 10 vezes de 15. Essas não sei quantas vezes de valores pequenos, quando você soma, dá um montante muito grande. E a pessoa compromete a renda do futuro, sem nem saber se vai ter renda no futuro. Então o ideal é sempre comprar à vista
Lógico que em algumas situações a pessoa às vezes não tem o dinheiro para comprar visto, não tem tudo. Em algumas situações, se bem planejado, pode ser bem-vindo fazer um parcelamento. Tá? Eu vou te dar algumas situações que eu já utilizei. Tinha que comprar algo, fazer um pagamento. Tenta negociar, à vista não tem desconto, à vista e cartão é o mesmo preço. Então eu vou fazer o seguinte, no cartão eu ganho milhas, posso viajar de graça. Então o que eu faço? Passo no cartão com dinheiro em mãos, pago a fatura. É uma forma de você utilizar o cartão a seu favor. É um dos exemplos, mas sempre preferência à vista para ir negociar um desconto. A gente tem aqui o Daniel Prado Araújo. Ele diz assim: parabéns, tenho muito interesse em aprofundar meus conhecimentos nesse tema. A palestra abriu um leque de perspectivas de planejamento. Em breve farei para conversar com você, para conversarmos melhor, né? É possível? Com certeza, estou à disposição. Gente, vai ser um prazer ajudar da forma que for possível. Inclusive, eu quero acrescentar aqui, e nós vamos em algumas das próximas palestras, eu não vou falar qual delas, nós vamos sortear um processo de mentoria em que o Marcos ele vai investir um pouco mais de tempo nesse diálogo com o ganhador. Não vai ser apenas tirar uma dúvida, mas vai ser um processo de mentoria que ele mesmo pode dizer o que seria um processo de mentoria nesta área. Marcos. Claro. É uma conversa mais pessoal, então a pessoa pode abrir as situações particulares que ela tem ali em relação aos investimentos e também ao planejamento financeiro, e entendendo nessa conversa qual que é a situação da pessoa e onde ela deseja chegar. Vou dar ali alguns caminhos e algumas possibilidades para ela dar esse primeiro passo para ajudar nessa caminhada. Marcos, então nós ainda vamos falar de novo desse sorteio em todas as palestras. Em alguma delas nós faremos o sorteio, viu, Renata? Já fiquem atentos. Okay. Fiquem atentos. Eu já vou também. Um detalhe importante aqui que eu vi, Marcos, é uma percepção com base na formação da estrutura familiar do brasileiro. O brasileiro ele tem uma estrutura familiar mais patriarcal, onde, apesar de boa parte das famílias, por questões culturais ou questões deste tempo, são lideradas por mulheres, todavia, a família brasileira ela tem um padrão de liderança masculina. Nós temos esta ideia muito forte. Dentro do campo de investimentos, a minha impressão é que os homens são muito mais ativos na realização de investimentos do que as mulheres. Tendo em vista principalmente uma população de baixa renda, em que as mulheres são provedoras financeiras, e estas mulheres elas trabalham basicamente para sustentar os filhos, elas não têm cultura de investimentos, elas pensam que não têm condições de investimentos e elas não fazem o investimento. Este tipo de investimento que foi citado aqui, lógico, elas sempre estão investindo nos filhos, este é o pensamento delas, né? Estão investindo nos filhos. O detalhe é que muitos desses filhos vão crescer, vão amadurecer e eles, quando muito, vão investir de volta na mãe. Só que esse investimento de retorno vai ser ajudando a reformar a casa, ou talvez ajudando a pagar remédio e tudo. Ou seja, é um investimento sempre solucionando questões de saúde básica, questões básicas, e não um investimento que produz um prazer a médio e longo prazo, como uma viagem, como uma aquisição de uma casa própria, algumas coisas que demandam um pouco mais de tempo para você e um pouco mais de planejamento. A minha pergunta, de acordo com a sua experiência, se você vê se é uma realidade que tem mais homens fazendo investimento, dentro do mercado financeiro, dos profissionais, se o grupo de homens é maior do que o grupo de mulheres, e como nós poderíamos fazer para ressignificar esta situação, para que tenhamos mais mulheres, mesmo sendo elas as únicas provedoras financeiras da família, fazendo mais investimentos destes tipos que você citou. Boa. Realmente, hoje a gente olha para o mercado financeiro, a maior parte dos investidores é homem, mas as mulheres vêm crescendo muito.
Tá? Elas vêm ali, eu não vou ter os percentuais agora, mas elas já vêm encostando nos homens, porque é aquilo que você falou, hoje as mulheres têm tomado muito o papel de provedora do lar. Então, as mulheres têm crescido muito em termos de investidoras, em termos até de profissionais de mercado financeiro, a quantidade de mulher cresce muito rápido. Hoje, nos locais que eu trabalhei, quase que todos eles eram meio a meio. Né? Então, essa cultura vem mudando. E aí, o importante dessas mulheres entenderem é que abrir mão de algo hoje para elas, para os filhos, é pensar também nela e nos filhos lá na frente. Tá? A gente vê, pensando na situação que você comentou aí, de ajuda dos filhos para ajudar a comprar um remédio, algo do tipo. É a realidade da maior parte dos aposentados brasileiros contar com a ajuda de filho ou de terceiros para poder viver. Porque a aposentadoria em si não dá. Então pensa que, ao investir hoje, pensando no seu futuro, na sua aposentadoria, por exemplo, você está sim pensando no seu filho. Então, ao invés dele ter que desper da renda dele para te ajudar a comprar remédio, você vai ter dinheiro suficiente para se manter. Essa é uma forma. Então, a partir do momento que a gente coloca em prioridade o meu eu de amanhã, tendo em vista o que isso vai acarretar de positivo para mim, para minha família, eu começo a mudar essa visão. E aí eu começo a investir, nem que seja pouco no início, até criar o hábito, para você entrar numa vertente aí, uma crescente positiva. E aí é muito importante a participação da família. A família tem que conversar sobre dinheiro, tem que falar sobre planejamento financeiro, sobre finanças, sobre limites. Muitos pais não sabem colocar limite financeiro nos filhos, dá tudo que o filho quer. E aí tem uma situação que é muito comum, que é a seguinte: eu não tive, eu vou fazer de tudo para que meus filhos têm. Desculpa, mas você pode estar estragando seu filho. Ele não vai ter limite, ele não vai saber valorizar as coisas, porque tudo que vem fácil, infelizmente a pessoa não valoriza muito. Então você tem que ensinar também, não só conversando, mas pelo exemplo para os filhos. Isso até para que você não se comprometa financeiramente para agradar os filhos. Então, essa questão de mudar a visão e entender que ela está fazendo bem para ela e para os filhos é fundamental nesse caso que você citou. Excelente, muito bom. Uma outra questão que eu pensei, principalmente nesta relacionada aos filhos, é que a dificuldade do jovem relacionada a investimento não é da juventude, mas é da educação desde a sua infância. Então, você até citou sobre essa falta de processos, sistemas de educação financeiros formais, ou seja, na escola, e ao mesmo tempo em casa a gente não tem isso tão amplo no cotidiano brasileiro, porque nós não tivemos isso na cultura, na educação formal brasileira. Então a gente acaba sendo refém de algumas questões que parecem até ilógicas. Eu vi recentemente uma entrevista onde alguém achava ilógico uma grande proporção de brasileiros não ter uma conta bancária, a não ser uma conta para receber um salário ou uma aposentadoria. Então, um brasileiro ter noção até hoje de que guardar dinheiro é poupança, sendo que a poupança vem sendo uma forma de investimento desconstruída com o tempo, mas ainda continua sendo, inclusive, o vocabulário do brasileiro, vou poupar dinheiro e não investir, a gente percebe que existem muitos equívocos culturais que nos escravizam a um sistema quase que de exploração, porque a gente não consegue mudar a visão do dinheiro, porque não nos é dada essa oportunidade de mudança, porque a oportunidade é dada por meio de processos educativos. Hoje a gente vê muito mais gente conhecendo sobre mercado financeiro, sobre dinheiro, porque a mídia publicou mais, há muitos livros sendo publicados nessa área. Todavia, ainda assim, eu particularmente percebo que a população de baixa renda, as classes sociais mais desafiadoras quanto à aquisição, apesar de serem classes consumistas, elas não têm acesso a uma educação viável nesse sentido. Porque não adianta você, entre aspas, não adianta você escrever um livro que seja ideal para uma população que não lê.
é uma população que não entende o que lê. Então nós precisamos, além do livro, outros formatos de educação que façam com que a população tenha acesso à educação financeira, o que vai trazer uma melhor saúde do sistema financeiro do país, porque pessoas conhecedoras, elas vão contribuir mais. Pessoas ignorantes, elas vão atrapalhar mais, até porque a ação delas no nível emocional vai ser muito mais agressiva. Por isso que, diante de problemas financeiros, alguém pode se tornar agressivo e não ter condições de administrar-se emocionalmente naquele contexto. Né? E aí, para a minha parte final aqui, a Renata pode preparar também a pergunta dela ali, eu diria o seguinte, alguém até colocou, mandou um abraço para você, alguém que te conhece, e queria saber o seguinte, gostaria de saber do Marcos, onde guardar dinheiro, sabendo que na época em que estamos, nós passamos por várias ideias de medo sobre vai ter dinheiro amanhã, não vai ter dinheiro amanhã, então onde guardar o dinheiro se eu não sei, se eu tenho dúvidas quanto ao amanhã. Eu guardo esse dinheiro na poupança, em ações ou debaixo do colchão. Essa é uma questão interessante aqui. E outra que eu agrego a essa, é se o governo está usando muito do recurso público para administrar o Estado. E o Estado, eu digo, não apenas as operações, o mecanismo estatal, mas operar o Estado dando dinheiro à população para que a população tenha condições de compra, de aquisição e tal. Esse dinheiro que o governo está dando, de alguma forma ele estará usando, eu imagino, desse dinheiro que nós emprestamos para ele. Se nós emprestamos esse dinheiro para ele, para o governo, e se eu empresto mais, esse governo vai me pagar mais depois? Eu parto do princípio assim, se eu pego mais emprestado, eu pago mais depois. Se eu empresto mais para o governo agora, a minha ideia é de que depois o governo vai me pagar mais. Me ajuda nesses dois quesitos. Onde guardar o dinheiro no momento de pandemia e essa questão de emprestar o dinheiro para o governo, pensando que o governo depois poderá pagar mais. Boa pergunta. Primeiro ponto, onde colocar o dinheiro hoje? Eu entendo pela pergunta que a pessoa hoje não tem nada guardado, não tem nada investido. Tá? Partindo desse princípio, se não for isso, a pessoa me perdoe, depois pode me procurar que eu oriento de acordo com a situação dela, mas entendendo que ela não tem hoje uma reserva, o primeiro ponto é a gente criar a reserva de emergência. A reserva de emergência são 3 lugares ali que são interessantes. Fundo DI, CDBDI e no próprio Tesouro Selic. Tá? Depende de qual instituição a pessoa trabalha, com o que ela investe, mas o padrão, tá? O melhor desses, de forma geral, dependendo de instituição, vai ser o Tesouro Selic, que é exatamente emprestar para o governo. Por quê? É uma aplicação conservadora e que eu posso resgatar a qualquer momento. Se eu precisei, ela cai em D+1. Se eu solicitei o resgate hoje, ela está na minha conta amanhã. É algo que eu consigo resolver a minha situação de emergência. É a primeira reserva. Depois, se a pessoa já tiver de 3 a 12 meses a sua renda mensal ali já guardada, a gente vai partir para um outro patamar, que é a construção de patrimônio. Aí a gente consegue pegar outros tipos de investimento. É um multimercado, uma ação. E aí, onde colocar? Depende do perfil da pessoa. Se é uma pessoa conservadora, a gente vai trabalhar em renda fixa, em um multimercado de risco menor. Se a pessoa tem um apetite maior de risco, a gente vai para a ação, vai para a imobiliária. Então, depende de qual é o perfil da pessoa, ela pode me procurar depois no privado que eu auxilio. E aí, uma coisa que ela colocou aí, que muita coisa a gente faz, é colocar no baixo do chão, deixar em casa o dinheiro. Não é recomendável por alguns fatores. Primeiro, risco. Você tem dinheiro em casa, você está correndo risco de pegar fogo, de alguém pegar, de traça comer, enfim. Tem os riscos. Tem um outro risco que é o seguinte, existe algo que chama inflação. O que é inflação? É o aumento dos preços. Você foi no supermercado em junho do ano passado, um saco de arroz custava R$10. Você vai lá em junho desse ano agora, o mesmo saco de arroz custa R$12. O que é isso? Houve um aumento de preço. Isso no mercado é chamado de inflação. Quanto inflou, quanto cresceu o preço. Se você deixa o seu dinheiro embaixo do colchão, se você tinha R$10 mil ano passado, esses mesmos R$10 mil hoje
ele não compra a mesma quantidade de arroz, porque o seu dinheiro perdeu valor. Então, quando você deixa isso parado em casa, você perde o poder de compra. Você continua tendo 10 mil reais, só que o que os seus 10 mil reais compravam um ano atrás, ele não compra hoje, porque ele perdeu o valor. Então, não é aconselhável, por esses motivos, manter dinheiro embaixo do colchão. Passando agora em relação a por que emprestar para o governo, se ele vai ter dinheiro para isso, isso é muito normal a gente escutar esse tipo de pergunta. E aí, como funciona hoje, de forma bem grossa, o governo administrar suas finanças? Ele tem as entradas por meio de impostos, basicamente, e tem as saídas. Tá? O nosso governo hoje, ele é deficitário, ou seja, ele gasta mais do que recebe de imposto. O que ele vai fazer? Ele pega o dinheiro emprestado. Tá? E aí serve um tesouro direto, que é eu, cidadão, emprestando dinheiro para o governo. E aí você entra naquela pensamento, poxa, mas se ele está sempre fechando no vermelho, um dia ele pode não ter dinheiro para me pagar. E a gente entra numa bolha, né? Uma escala de efeito dominó. Se ele não me paga, e aí complicou, ele não vai pagar um monte de gente, todo mundo perdeu o dinheiro. A gente não enxerga isso como, o mercado financeiro não enxerga isso como um problema hoje, por quê? Existem várias dívidas, tá? Além dessa dívida, que é uma dívida interna do governo, ele tem dívida externa, que ele pega dinheiro emprestado com um banco internacional, ou outras fontes, tá? E aí, se o governo passa a não ter dinheiro, o que ele faz? Ele ele não vai pagar salário de funcionários públicos, ele vai deixar de pagar a dívida externa, mas a última coisa que ele deixa de pagar é a dívida interna, essa do Tesouro. Por quê? Se ele deixa de pagar isso, é onde provém boa parte da receita dele para fechar a conta em 9 meses, você concorda que ninguém mais vai querer emprestar. Uma vez que ele dá o calote, ninguém vai querer emprestar novamente. Então ele não tem mais dinheiro para a máquina girar. E aí ele quebra de vez. Tem que dizer para os clientes que, se isso acontecer, você pode ficar tranquilo. Esse vai ser o menor dos seus problemas. A gente já vai estar muito pior do que a Venezuela. A gente vai estar numa situação absurdamente desumana. Porque aí, se isso acontece, o maior credor do governo são os bancos. Então, se ele não paga a dívida, ele quebra todos os bancos do país. Imagina a situação que a gente vai estar vivendo em um país que todos os bancos quebraram e o governo deu calote em todo mundo. Então é uma situação hoje inimaginável, mas o mercado fica de olho nisso. Tanto por isso que foi importante, por exemplo, fazer uma reforma da Previdência para gastar o nível de despesas do governo. E vocês vão ver no jornal falando sobre dívida fiscal, reforma fiscal, tudo isso para diminuir o nível de dívida do governo, para chegar um momento em que ele deixe de ser deficitário e passa a ser um agente que tem dinheiro sobrando. Isso de forma bem simplificada, porque é algo mais complexo. Muito bem, Marcos, quero encarar aqui. Rafaela Nascimento. Sobre o investimento. São em bancos que buscamos ou são organizações privadas que devemos procurar? Como é que é? Boa pergunta. Hoje é muito simples e tem vários canais. Tá? Os bancos têm seus canais de investimento e existem também as corretoras de valores imobiliários, que são corretoras de investimento. Tá? Então, existem N corretoras de investimentos. Vou falar da XP, onde o pastor falou, eu trabalho hoje. Tá? Então, você pode ir lá no site da XP, que é o xpi.com.br, você abre uma conta gratuitamente, não tem nenhuma manutenção, você não paga nenhuma manutenção para essa conta, totalmente gratuita, e ali você tem diversas possibilidades de investimento. Tá? É o que a gente chama de uma conta investimento, não uma conta corrente. Então, Rafael, depende se você tem um banco, já utiliza o seu banco, ou quer utilizar. O fato é que hoje as corretoras, elas têm mais opções de investimentos do que os bancos, porque o banco ele tem vários negócios. O investimento é um deles. A corretora, o foco dela é investimentos. Então, é a mesma coisa de você procurar. Quando você vai ao médico, você vai num clínico geral, ele vai ter de saber de tudo um pouco, mas não é especialista em nada. Mesma coisa, um clínico geral é um banco. Ele tem de tudo, mas não é especialista em investimentos. Quando você vai para uma corretora, você está indo num especialista, num cirurgião, que é especialista naquilo. Tá? Então, tem N corretoras além da XP, tá? Você pode pesquisar na internet ou pode me chamar aí também que a gente conversa.
E hoje todas elas abrem contas gratuitamente pela internet, sem custo de manutenção. Marcos, quero abrir para investir R$30. Tem como? Tem. Tranquilamente. Perfeito, Marcos. Então, pastor Marcos Santiago, mais alguma consideração? Precisa abrir seu áudio, pastor. Eu tenho um monte aqui, mas nós vamos chegar ao final. Eu acho muito importante esse assunto ser abordado, principalmente por uma instituição religiosa. No caso, a oferta deste projeto é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E olha só o termo, a oferta desse produto. É um termo que nós usamos no contexto religioso, mas é a igreja quem está ofertando. A igreja não está cobrando nada, o Marcos não nos cobrou nada, nenhum dos palestrantes nos cobrou, e nós não cobramos de nenhum dos participantes inscritos, e inclusive daremos um certificado da Faculdade Adventista de Minas Gerais, um certificado de extensão reconhecido pelo MEC, porque a nossa intenção de fato é ofertar, dar às pessoas aquilo que vai empoderá-las para que com o conhecimento elas tenham libertação. A verdade liberta. Então, o que tem sido dito aqui são questões verdadeiras quanto às áreas específicas para que esta verdade passe a libertar as pessoas de pensamentos pessimistas, de pensamentos consumistas, de pensamentos de mediocridade. E a ideia da gente, e ao seu início foi muito feliz, é que crente, quando fala de dinheiro, hoje é taxado como teólogo da prosperidade. Esse não é o viés do que nós estamos tratando aqui sobre o dinheiro. E nós não queremos criar uma demonização nem do dinheiro e nem do crente que fala do dinheiro como sendo uma forma ou uma consequência, na realidade, de vários dos seus esforços. O que a gente está falando aqui sobre o dinheiro é assumir a liderança da vida e colocar o dinheiro no lugar certo, não só como investimento, mas também como prioridade na vida, para que a partir disso nós tenhamos cada vez dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que sonharmos, sendo isso da vontade de Deus. E aí a gente tem que sonhar mesmo, o crente tem que pensar alto, tem que pensar grande, porque na realidade quando a gente sai das mãos de um Deus tão grandioso, de um Deus tão sonhador, com realidades melhores para a gente não pode pensar de forma inferior. A própria palavra diz que Deus nos forma para sermos cabeças e não cauda. E a cauda é aquele princípio que anda rastejando e age apenas como consequência da ação da cabeça. Então, se a gente agir como cauda, nós sempre seremos reprodutores do pensamento de alguém. Então, chegou um momento em que nós precisamos deixar de ser escravos de uma forma de pensar, eu não diria nem tanto de um sistema, mas de uma forma de pensar que nos adoeceu, onde a nossa saúde financeira ela é cancerígena e algumas pessoas já estão no processo de óbito. E estas pessoas elas já não conseguem ver futuro para elas da perspectiva nem das realizações pessoais e nem mesmo da perspectiva financeira. Então, eu agradeço profundamente a sua abordagem, a sua forma de falar, os seus incentivos, a sua abertura, para que a gente trate desse assunto de forma religiosa, de forma espiritual. Nós não estamos colocando aqui o dinheiro num lugar que não é dele, ao mesmo tempo nós também não estamos colocando no lugar do dinheiro aquilo que não é dinheiro. A gente tem que ter todo este conhecimento, toda essa ciência, e fica aqui o meu desafio para todos os que estão ouvindo, para que leiam sobre isso. O Marcos compartilhou vários recursos, para que estudem sobre isso, para que conversem sobre isso, dialoguem sobre o dinheiro, não demonizem o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si. Então a gente tem que fazer um processo de ressignificação dos nossos sentimentos e emoções relacionados ao dinheiro, e não só ao dinheiro como papel moeda, ou como plástico do cartão, ou como virtualidade, como uma moeda virtual. Mas a gente tem que ressignificar a nossa relação com o dinheiro como aquilo que dá para a gente a sensação de poder, a sensação de autoridade. A gente tem que mudar e ressignificar. E assim,
a gente vai ter muita felicidade, que não será trazida pelo dinheiro, mas será celebrada quando a gente tiver uma boa administração da vida financeira. Eu agradeço, faço destas as minhas considerações finais. Renata, tem alguma consideração final aí? Apenas agradecer ao nosso convidado, agradecer ao convite e dizer que realmente é um programa pertinente, principalmente para a gente que é jovem, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui nos dados e são 166 mil jovens que têm investido na Bolsa de Valores. A gente representa 10% das pessoas que investem. Então, é um número bem pequeno comparado com a restante da população de adultos, né, que estão aí investindo. Então, nós jovens somos a força, temos um futuro aí pela frente, então, por que não investir, né? Mudar a nossa forma de olhar para as finanças dos recursos. É verdade, é importante porque vocês vão pagar minha aposentadoria. Então, eu quero, antes de pedir o Marcos para dar as palavras finais, apresentar para vocês duas coisas. A primeira delas é o que teremos agora, logo mais à noite, são as próximas palestras, uma com o Amir dos Santos. Ele é um parceiro do Marcos aí também, como assessor de investimento da XP, e ele vai falar sobre compra. Como comprar? O segredo para a riqueza. Então, às vezes a gente pensa assim, a gente vai conseguir melhorar a condição financeira não comprando. Na realidade, a gente tem que saber comprar. E à medida que a gente tiver esse amadurecimento, nós vamos fazer investimentos quanto ao orçamento que a gente tem para o mês, para o ano, sabendo fazer boas aquisições. E o Erasmo, que é um consultor financeiro, ele vai falar para a gente sobre inteligência emocional e finanças. O Marcos também falou sobre isso. Ele deu um start sobre a importância de nós termos equilíbrio emocional na administração financeira. E o Erasmo vai falar sobre como deixarmos de ser controlados pelo dinheiro e colocar, quem sabe, uma coleira no dinheiro e vamos levar o dinheiro para passear e não o contrário. O dinheiro colocar uma coleira aí no pessoal e o pessoal ser levado para passear com o dinheiro. E a última coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês é um vídeo dos nossos parceiros da FAD Minas, a Faculdade Adventista de Minas Gerais, tem um vídeo promovendo um projeto. De até 12 mil ajuda, verdade? Projeto Tamo Junto foi preparado para você que se inscrever no banco. Para mais informações, contate no WhatsApp 919-8677. Seja nosso parceiro. Ah, não esquece, Tamo Junto. Muito bom, a proposta da FAD Minas é que se você indica um aluno, você indica um amigo pagante das mensalidades, você vai ganhar uma porcentagem ao longo de todo o curso do aluno na Faculdade Adventista de Minas Gerais. Você nunca pensou em ganhar dinheiro com um amigo, chegou a sua vez de ganhar dinheiro com seu amigo. Antes de seu amigo pedir dinheiro emprestado para você, você indica o seu amigo para a FAD Minas e você vai ganhar dinheiro à medida que o seu amigo pagar as mensalidades da FAD Minas. Portanto, indique um bom amigo para a FAD Minas e estamos juntos. Marcos, você tem a oportunidade de fazer as suas considerações finais. Eu até sugeriria, se você puder, falar o que é a XP e qual é o seu trabalho, seria muito interessante também. Porque eu tenho percebido que a XP ganhou uma visibilidade muito grande. Alguns pensam que ela é um banco, alguns pensam que ela é um banco digital. O pessoal não sabe muito bem o que é a XP e como fazer uso dos serviços da XP, que dentro do que eu tenho visto é a maior corretora do Brasil. Isso. A XP é uma corretora de investimentos, tá? Ou seja, é uma casa específica para você investir, é especializada em investimentos. Então, se você quer investir, você pode procurar a XP, que a gente vai te auxiliar. Eu sou um assessor da XP por meio de um escritório que chama de Investimentos, e a gente tem o papel de prestar gratuitamente para os clientes uma assessoria. São vários tipos de produtos e, como eu disse, dependendo do seu perfil, do seu prazo, do quanto você vai investir, são produtos diferentes. Então, o meu papel é te auxiliar na escolha desse produto, tá? E esse atendimento ele é gratuito, você não paga para ter esse atendimento. Quem nos remunera com isso é a própria XP, que é hoje a maior corretora independente da América Latina.
tem a capital aberto, as ações da XP são negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, então uma empresa extremamente sólida e transparente, tá? E somos aí o maior expoente de mudança no mercado financeiro hoje. A gente fez, os bancos mudaram muito a forma de atender o cliente por conta da XP, que é um concorrente que incomodou bastante. Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho no XP, como eu posso te ajudar a investir, eu estou à sua disposição. Tem os meus contatos, né, o WhatsApp, que é o DDD 31 99337 2540, ou tem o e-mail também, então marcos.costa@olimpoinvestimentos.com.br, tá? Se eu tiver qualquer dúvida, quiser investir, sigo à disposição, vai ser um prazer atendê-lo. E agradeço, tá, o convite, a oportunidade, e me coloco à disposição sempre que precisar. Maravilha. Deus te abençoe. Quero fazer uma oração para a gente finalizar. Pedindo que Deus continue ampliando as fronteiras para você e para aqueles que nos acompanharam. Temos pessoas de diversos lugares acessando conosco. Realmente foi uma grande bênção a contribuição que você nos trouxe nesse processo de alfabetização financeira. Vamos orar então. Querido Deus, obrigado pela vida de Marcos, que o Senhor continue ampliando as fronteiras, as oportunidades, e que o Marcos continue sendo uma bênção de compartilhamento, de conhecimento, que traz libertação para todos aqueles que querem investir no seu futuro. Abençoe todos os que compartilharam conosco do seu tempo, da sua audição, e que todos tenham a oportunidade de fazer investimentos assertivos que tragam sucesso para a família, para as gerações, que nós sejamos cristãos com a visão de futuro, e que essa visão de futuro nos apresente oportunidades sempre trazidas e sempre aprovadas por Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Forte abraço e a gente se vê por aí em alguma página da internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau.